no local onde aconteceu a reunião agora. Estamos ao lado do perito Antônio Nunes, que é o perito que comandou o trabalho da perícia hoje lá na reconstituição, que participou também desta reunião com o secretário, com outros peritos, promotores. Vamos ouvi-lo. Você foi ver o ponto de vista dos delegados, ponto de vista da perícia criminal, ponto de vista do médico legistas e ponto de vista do Ministério Público, além do próprio secretário e delegado-geral. Então, assim, você foi trocar informações, cada um em sua área, no intuito de caminhar no mesmo sentido. É isso. Na verdade, esse resultado vai dentro do laudo. Então, assim, a gente fez para se mostrar que em alguns locais você tinha lesões compatíveis com o corpo, ou compatível com uma determinada situação. Então, assim, muitas dúvidas se tirou lá. Seria isso. Os depoimentos dos vigias são compatíveis com a reconstituição que foi feita? É possível que o que eles disseram que aconteceu tenha realmente acontecido? Na verdade, algumas coisas são bem compatíveis e outras têm que ser melhor testadas. Mas essa parte que é mais como delegado, a gente não queria entrar nesse mérito porque não é a área da gente. Falaram sobre a necessidade de tomar depoimento de novo dessas pessoas ou de alguém que já foi ouvido? Sem dúvida, tem que se esgotar ao máximo, como eu falei antes, tem que se buscar a verdade material. Se buscar exatamente o que foi que aconteceu. E assim, se avançou muito já, acho que amanhã a gente avança mais com esses laudos. O que vocês viram? Fernanda Lages estava sozinha ou acompanhada? Alguém ajudou ela a entrar no prédio do Ministério Público Federal? O problema é justamente isso. Nós vamos esbarrar mais uma vez no resultado do sangue colhido das coxas, sangue colhido das mãos, a questão de exame de unhas, saliva, enfim, são exames que vai dizer se... Não é isso que eu quero dizer. Se havia um DNA de alguém nesses locais em que aparentemente não tinha lesões compatíveis com isto, se isso acontecer, você prova que houve uma situação X, que eu não quero dizer o nome porque a gente não fechou ainda. Certo? Mas se você acha um DNA de um estranho, num sangue, em cima de alguém, o que você acha que seria? Então, algo tipo assim, se der alguma coisa positiva, a gente não há por que fazer mais para comprovar se houve isso aqui. Nessa reunião falou-se em suspeitos? Digamos que a gente, digamos assim, certas situações que merecem mais cuidado. Suspeito é uma palavra mais forte. Porque para eu ter suspeito, eu primeiro provar que houve um homicídio. Senão eu sou suspeito de quê? Vocês não conseguiram provar isso ainda? Não é isso. Os exames vão dizer se tem um DNA estranho ou não no corpo. Você também falou que os exames comprovaram que ela foi jogada ou caiu ainda viva. Isso é um fato. Que inclusive desde o primeiro dia a gente já disse isso na declaração de óbito. Que realmente o óbito se deu para daquela altura e a desaceleração dos órgãos e alguns outros sinais de próprio crânio, de braço, enfim, demonstram que houve a queda de lado. Se pulou, se foi empurrada, se caiu acidentalmente, aí é outra conversa. O Pedro Alcântara está perguntando do estúdio. Qual é hoje a maior dúvida que vocês têm? Hoje a maior dúvida. Já é suficiente para o trabalho de vocês? O que foi coletado até agora já é suficiente? Ou não? Muito. Inclusive, você pode estar se perguntando ao perito que estará aqui em Manda Paraíba. A informação que ele deu para a gente, inclusive para o delegado geral, é que o material foi suficiente e bem conservado. E quando é que tá? Vocês têm a maior dúvida? Qual é a maior dúvida que vocês têm hoje aqui? 1h da madrugada? 1h da madrugada chega o laudo. Não havendo atraso do avião, sim. Qual é hoje a maior dúvida que vocês têm que os trabalhos periciais ainda não conseguiram solucionar? Não entendi. A maior dúvida que vocês têm hoje que o trabalho pericial ainda não conseguiu solucionar? Na verdade, a maior dúvida que a gente tem hoje que o trabalho pericial não conseguiu solucionar foi exatamente se colocar um terceiro ou não em contato com o corpo. Mas isso não é limitação da gente, é limitação do tempo que se provar um DNA. É um exame demorado realmente. Não é pelo fato de ter sido feito fora, seria demorado em qualquer lugar. Seu Tony, quem é que vem deixar esse laudo? Perito. Aqui. Que perito? Quem é? Ele é diretor de lá? Não é que seja o diretor. A questão é cadeia de custódia. Eu não posso pegar um exame e mandar para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. Eu tenho que entregar para alguém do Estado, um agente, polícia da perícia, sei lá, e esse entregar na mão de outro. Quem deve fazer o primeiro exame desse laudo que chega da Paraíba? Na verdade, assim, mais diretamente, eu e o doutor José Luiz, que é o chefe da perícia criminal. Então, assim, basicamente, em termos de exame, a apreciação de exame é o médico legista e o perito criminal. Obviamente que o Ministério Público tem acesso, vai discutir, vai ouvir, e outros atores que acharem necessários. Esse resultado é quanto? Mas, na verdade, na hora que a gente tiver esse laudo
Eu vou somar o que eu já tenho e vou no final de semana confeccionar o laudo. Muito obrigado, ouvimos o Antônio Nunes. Agora vamos ouvir o secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí, delegado o Dr. Raimundo Leite, que vai conversar conosco agora aqui ao vivo para o Jornal do Piauí. Existem suspeitos? Vocês falaram sobre pessoas que podem ter cometido esse crime nessa reunião? Não. O que existe é um foco. Nós estamos exaurindo aquilo que não é mais possível acontecer. Ou seja, nós temos que caminhar num foco direcionado para que realmente chegue a uma conclusão final. Isso a polícia vai chegar. Então, após o resultado desses exames que estão chegando, o fechamento do laudo, a conclusões de mais diligências a respeito que nós estamos fazendo, a gente já pode eliminar muitas coisas e focar numa só direção para partir. Houve declarações muito fortes de promotores nos últimos dias, entrevistas reveladoras, bombásticas. De alguma maneira, isso mexeu com as investigações, secretário? Não, porque a polícia não falou em nome nenhum até a presente data. A polícia não conversou, mas a Polícia Civil, que é responsável, só fala com provas e com a verdade. Isso quando nós fomos convocados após a conclusão do inquérito, que é um dos mais instruídos até hoje na área da segurança pública do Estado do Piauí. Aí sim, a polícia, o presidente do inquérito, vai falar para a sociedade, para todos vocês, o que ocorreu naquela madrugada do dia. Houve declaração em excesso e fora de época, fora de tempo? Eu não entendi. Houve declarações que atrapalharam a polícia ou que foram dadas fora de tempo ou antecipadamente, de modo que pode tumultuar as investigações na sua avaliação? Não, porque a polícia ela está preparada para esse tipo de coisa. Nós sabemos que existe uma certa ansiedade da sociedade, de todos vocês que fazem a imprensa e de toda a população piauiense, no sentido de que o esclarecimento seja. Mas a polícia não pode chegar e jogar aqui uma coisa que ela não tenha a verdade, provas concretas. Nenhuma das declarações até agora não mexeu porque nós estávamos focados naquele caso, eles estão isolados, a CICO tem estrutura para isso, os policiais estão à disposição do núcleo de inteligência voltado para esse caso, então não havia como se envolver com outras coisas, ou com outros assuntos, ou com outras divulgações. Eles estavam se envolvidos com os fatos, atrás da verdade, apurando, por isso que não veio e nem vai atrapalhar qualquer divulgação que não seja feita pela parte da polícia. Nessa fase do inquérito policial, o responsável somos nós, a segurança pública. Então o secretário de segurança, juntamente com a comissão que está apurando, no momento certo, mostrará para a sociedade e para todos vocês que fazem imprensa o que ocorreu naquela data. Antes da reunião, o senhor saiu para conversar com o governador. O que foi dito? Não, o governador não trata comigo a respeito, ele pede informações a respeito disso. Administrativamente, eu sempre vou ao Palácio tratar com o Wilson Martins, com todos os secretários, e eu estou numa negociação aí da situação da Polícia Civil. Nós estamos inaugurando no dia 26 agora o Instituto de Criminalística, um dos melhores do Nordeste. Estou atrás de equipamento e compra, então constantemente eu estou indo ao Palácio. E falo com o governador e peço material. Esse assunto eu só trato com alguém fora depois que a polícia, que a comissão concluir o inquérito policial. Pois não, vocês conseguiram. Finalmente, aí nós somos obrigados a falar a respeito do inquérito, de nomes, possíveis nomes envolvidos, aí nós vamos chegar e mostrar para a sociedade. O Biraci Rocha e Eliado Cabral, que acompanharam também a reunião de hoje aqui na Secretaria de Segurança Pública, logo após, para fazer a análise desses levantamentos feitos durante a madrugada, dessa reprodução simulada aí dos acontecimentos que antecederam a morte de Fernanda Lages. Aqui ao lado do Biraci Rocha e Eliado Cabral, começando a conversar com o doutor Biraci Rocha. Doutor Biraci, qual é a conclusão que o Ministério Público chega e qual foi a importância desse encontro hoje aqui? Bem, o Ministério Público ainda não chegou a nenhuma conclusão. Nós trabalhamos na mesma linha que nós temos trabalhado desde o início. A linha que o promotor Biraci Rocha, a linha que o promotor Eliado Cabral trabalha é no sentido de que o que houve ali com Fernanda foi um homicídio. E que ali Fernanda esteve entrando ou só, ou acompanhada com alguém, ou alguém o esperava no prédio. Enfim, é essa a linha do Ministério Público. Mas a reunião que houve aqui na Secretaria de Segurança, inclusive provocada pelo próprio Ministério Público, foi no sentido de que, já que nós não havíamos ainda conversado com o secretário de Segurança Pública, resolvemos conversar com ele nesse sentido, a fim de que conversássemos todos nós, promotores, secretário de Segurança Pública, delegado-geral, delegados que acompanham a investigação e peritos que acompanham também a investigação, para que a gente tivesse uma ideia do trabalho produzido até agora. Os laudos estão chegando, ou vão chegar.
esse laudo do exame que foi feito hoje, dessa reprodução simulada, dessa reconstituição do crime, também precisa ser analisado. O Ministério Público vai ter a ajuda de algum técnico, um especialista, para fazer a análise desses laudos? Bem, nós já contactamos com o Ministério Público do Distrito Federal. A senhora procuradora do Distrito Federal nos prometeu e eu já tive contato por telefone com o perito, já no sentido de que esse perito pudesse vir até aqui, Teresina, até o Piauí, e passar uns 2 dias com os promotores que acompanham a investigação, no sentido de analisar e dar uma melhor assistência na análise desses laudos que serão produzidos pela Secretaria de Segurança. Obrigado, doutor Biraci. Estamos aqui ao lado agora de Eliardo Cabral, promotor de justiça. Promotor, qual é a avaliação que o senhor faz dessa reunião? O senhor já acredita que a polícia já está perto de encontrar os responsáveis por esse crime? Primeiro, com relação ao resultado da reunião, eu estou saindo dela com o sentimento de que foi altamente produtiva, na medida em que recebemos um apoio irrestrito do senhor secretário de Segurança Pública, demonstrou muito boa vontade, apoiando o nosso trabalho, colocando verdadeiramente os delegados, agentes à nossa disposição, na medida em que ele disse, faça o requerimento, serão atendidos de imediato, prontamente. Isso nos anima, nos alegra, demonstrou que realmente tem independência suficiente para fazer esse trabalho de forma tranquila. Então isso para nós é interessante, como já foi dito aqui pelo doutor Biraci, estava mais que na hora de se fazer essa reunião para que pudéssemos, a rigor, afinar bem assim nossos trabalhos, né, trabalhar em harmonia. É muito interessante, nós não estamos trabalhando, competindo uns com os outros, estamos em busca de um alvo comum, que é a verdade, é o resultado do esclarecimento dessa causa. De tal forma que, no tocante à reunião, nós estamos saindo com uma sensação de prazer, satisfatório. O senhor acha? A maior conquista seria exatamente a maneira de ver, apesar de ter ficado um pouco deficiente, porque não houve queda, nem na escada dessa vez não caiu ninguém, mas aí ficou ainda meio... Uma falha, seria uma falha? Não, não é falha no sentido de falha, foi feito consciente, vai ser complementado. Em breve será feito o complemento. Então, mas até onde foi possível ir hoje, deu para a gente sentir que no dia, como foi que aconteceu, no dia, pelo menos se admitíssemos a possibilidade de ela ter entrado lá sozinha. O senhor apresentou algumas teses nessa reunião que o senhor teve hoje? O senhor apresentou algumas das teses que o senhor já havia apresentado aqui aos delegados, a de queima de arquivo e outros tipos de indícios que o senhor teria? Nós, representantes do Ministério Público, que estamos aqui dando esses esclarecimentos, manifestamos a nossa convicção no tocante à natureza do fato, ou seja, excluindo o suicídio e passando a trabalhar com o homicídio, que já era de conhecimento público, já tinha sido manifestado. E, no mais, nós fizemos já alguns requerimentos, levantando pontos que devem ser examinados nos próximos dias. Creio que a partir de amanhã, notadamente depois da análise dos laudos que devem estar chegando de hoje para amanhã, no decorrer dessa noite, deve estar chegando lá da Paraíba. Doutor Eliardo. Os laudos, certamente, eles acrescentarão fatos importantes que sejam para incriminar ou, quem sabe, para afastar a possibilidade de se apontar para alguém. Doutor Eliardo, eu quero fazer uma pergunta rápida ao doutor Eliardo. Doutor Eliardo, se falou muito ultimamente no vigia, o senhor Domingos, que nós entrevistamos ontem aqui. E não se fala tanto no segundo vigia do prédio do Ministério Público Federal, que estaria dentro da obra, e de um servente que estaria dormindo na obra e que a rede dele estaria armada no pé de uma escada. Procedem essas informações, doutor Eliardo Cabral? Procedem, e em harmonia com o seu secretário de Segurança Pública, nós estaremos focando agora, voltando as nossas armas para lá, no sentido de armas que investigam, toda a atenção e toda a força da investigação, porque ali dentro daquele prédio, nós não temos dúvida, ali estão as informações.